pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Diz Nosso Senhor no Evangelho, né? No Evangelho de São Mateus, há uma frase que são as últimas palavras lá do Evangelho, né? Essa frase de Jesus tão bonita, depois ele dizer a todos, né? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho, agora divulguem, né? Tudo isso que eu ensinei. Aí fala que são essas últimas palavras. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Estou convosco todos os dias. Né? E na verdade, quer dizer, toda a igreja, ela dá... há muitos sinais dessa presença. Né? Acima de tudo, especialmente, Jesus na Eucaristia, a presença dos templos, a presença dos sacerdotes, a presença... Enfim, Deus quis, né, que houvesse esses sinais claros, essa presença clara de Cristo. Né? Digamos, a comprovação cabal de que Cristo está presente todos os dias. Tanto que a própria igreja tem como uma das suas definições, né, das acepções da igreja, que é muito rico, diz a igreja é sinal, ou melhor, sacramento universal de salvação. Né? Poderia dizer também sinal universal da salvação. Ou seja, universal para todo mundo, mas também nela está toda a salvação que o homem precisa. Como um sinal nesse sentido, né, de algo concreto. É o sinal disso, que Cristo está presente, que Cristo está conosco. E Cristo também dizia, naqueles últimos dias, quando estavam depois da ressurreição, quando estava com as pessoas, né, com os apóstolos, com os discípulos, dizia para eles, né, olha, convém que eu vá, porque se eu não for, não poderá vir o Espírito Santo a vós. Esse Espírito Santo que era também chamado de uma forma tão assim familiar, tão terna e humana, né, pelos apóstolos, que chamavam também o Espírito de Jesus. Se você lê no Atos dos Apóstolos, está lá escrito, né, muitas vezes, o Espírito de Jesus. Ou seja, Jesus foi, mas ficou, né, de uma forma espiritual em cada uma das pessoas. No fundo, Jesus diz, convém que eu vá, porque assim eu ficarei, né, de uma forma, digamos assim, inefável, que não se pode tocar, mas estarei junto de cada um, sempre, de uma forma mais total, mais integral. E, de fato, essa ideia, né, que é uma ideia tão simples e que a gente repete muitas vezes, que Deus fique com Deus, né? A gente diz para as pessoas, vai com Deus. É algo muito real. E há um segredo na vida que nos poderia fazer muito, muito feliz. E poderia mudar, às vezes, a perspectiva do nosso dia a dia, que é essa, né? Estar consciente de que eu estou com Deus, que eu posso ficar com Deus, que eu posso ir com Deus em qualquer lugar, com Jesus. Né? Certa vez, uma pessoa disse a São José Maria, né? Falou, padre, eu estava andando e um dia
comecei a pensar, puxa, eu sou filho de Deus. Não é que eu fiquei todo orgulhoso, assim, todo, né, cheio de mim mesmo e meio estufado, né, que eu sou filho de Deus. E São José Maria Escrivá disse, né, olha, meu filho, fomente essa soberba, né, essa soberba de que, puxa, eu sou filho de Deus. Né, as coisas, e por isso as coisas são boas, são belas, as coisas, enfim, eu começo a enxergar tudo de uma outra maneira. Creio que e por isso, né, e esse é o tema dessa meditação, né, na vida de um cristão assim cabal, que não tem por que haver rotina. Essa rotina, claro, estamos falando dessa rotina má, essa rotina aqui que pesa. Por quê? Porque Deus está conosco sempre, né, na nossa vida. Não haveria rotina se nós realmente, né, tivéssemos essa consciência de que Deus está aqui. Se tivéssemos essa consciência que vivemos com Deus, então as coisas seriam talvez para nós bem diferentes. Talvez tomaríamos outras atitudes. Como aquela história, né? Uma história bem conhecida, até São José Maria Escrivá gostava de contar essa história de um homem que estava, né, pedindo carona na estrada, e um caminhoneiro parou e deu a carona a ele. E começaram a conversar. E o homem que subiu no caminhão perguntou, mas o senhor viaja assim, sempre sozinho? Ele falou, bom, sozinho não, eu estou sempre com Deus. E aí começou a dizer, falar, eu rezo, eu falo com Deus, eu penso que Ele está aqui, olha aqui o meu crucifixo aqui, o terço lá pendurado no espelhinho, e eu tenho aqui uma imagem de Nossa Senhora e falo com ela, e foi falando um pouco de como que naquelas suas viagens fazia oração e tinha essa consciência de Deus. E aquele homem disse, não, para o caminhão que eu vou descer aqui, eu vou voltar. Mas por quê? E ele falava, porque eu sou o pároco da cidadezinha que a gente deixou e eu estava abandonando a minha tarefa, abandonando o meu ministério, né? Mas agora eu percebi que não, né? Que eu tenho que voltar. Uma vida com Deus, né? Essa vida com Deus é sempre muito, muito luminosa, muito eficaz, né? Muito grandiosa, né? As coisas têm outra cor quando nós vivemos assim. Queria comentar uma passagem, né, para talvez pensarmos mais, fazermos um pouco de oração, né? Vamos pedindo já a Nossa Senhora, que estamos no mês de maio, né, que ela nos ajude a ter essa consciência da presença de Deus sempre na nossa vida e crescer nisso. Podemos fazer oração com uma passagem, né, do Evangelho que tem tudo a ver com o que estamos falando, porque é uma passagem que acontece nesse momento em que Cristo já ressuscitou, né? Os apóstolos já sabem que Cristo ressuscitou, já talvez tiveram aquele primeiro encontro, e se vê que não é que Cristo parece que não estava sempre com eles, né? E talvez como foi se desapegando pouco a pouco, né? Ele aparecia de vez em quando, dá essa impressão, o Evangelho nos deixa essa impressão. E de fato a passagem é aquela em que aparece vários apóstolos, né? Em concreto Pedro, Tomé, Natanael, que também chama Bartolomeu, os dois irmãos inseparáveis, Tiago e João, e mais outros dois, né? Eram 7 pessoas no total. Estavam no mar da Galileia e Pedro disse, eu vou pescar. E os dois falaram, e os outros também, vamos juntos então, vamos pescar, e né, estamos precisando aqui ganhar um dinheirinho e vamos pegar uns... Né? E foram. Mas conta que naquela noite não tinham pescado nada. Então é bem provável que aqueles homens, é fácil imaginar, né, que estavam voltando na barca assim meio desanimados, né? Falaram, puxa, perdemos aqui a noite, não vamos trazer nada, nem um peixinho aí, que desânimo. Às vezes a nossa vida é assim também, a gente está cansado, né, dessa quarentena, dessa situação um pouco estranha de tudo, né, tudo diferente,
né? A gente, às vezes, vem preocupações, vem pendências que a gente não sabe quando que vão ser resolvidas. E vem, é claro, esse peso da rotina, esse peso de um dia depois do outro, né? A gente fala agora dessa quarentena, poderia falar também de outras circunstâncias, às vezes de excesso de trabalho, né? Ou se tivesse em outras circunstâncias, poderia pensar, puxa, eu não vejo a hora de poder ficar em casa, né? A gente fala enfim, cada um pode pensar nas suas circunstâncias de todos os dias. E muitas vezes vem, né? E isso nos faz muito mal, porque dessa tristeza que pode vir, dessa situação um pouco pesada, né? Pesarosa, às vezes cria em nós aquela tendência a fugirmos da rotina, a sempre procurarmos algo diferente, procurarmos como alguma dissipação, porque às vezes a gente, né, parece que a gente quer de qualquer forma olhar o celular para ver qual é a notícia, qual é a novidade. A gente precisa lá, sei lá, fazer uma coisa que a gente vê que, puxa, é uma coisa frívola, uma coisa que muitas vezes são as nossas fugas. Como há piores, claro, as pessoas que fogem para droga, para pornografia, né? É algo assim, porque a pessoa parece que a sua vida não lhe preenche, porque está triste, porque não tem perspectiva, porque, né, parece que o seu trabalho, seu dia a dia não... É como fala, eu preciso de algum tipo de droga aqui para eu me distrair, para eu sair de mim, para... Não falo, claro, desses desejos que a gente tem de descansar, que é natural que a gente tenha, e é bom, né? A gente às vezes está cansado, assim, às vezes de fazer sempre a mesma coisa, então a gente precisa mesmo, às vezes ler um livro, né, de fantasia, ver um filme legal, isso é muito bom, né? Inclusive para esses dias é bastante recomendável, se é possível fazer um pouco de exercício, né? Faz parte, mas por outro lado, vejamos se às vezes o que não é bom sinal é se a gente está sempre procurando essas fugas, né? Da rotina, essas fugas do nosso trabalho. Santo Agostinho, né? É surpreendente essa frase, né? A gente nunca esperava de Santo Agostinho, mas ele chegava a dizer: eu temia tanto como a morte ficar preso pelo hábito rotineiro. Por essa rotina pesada. E Santo Agostinho falava disso naquela época dele, que ele não tinha Deus no coração, ele não tinha como meta a santidade, né? E por isso que ele também era um homem que estava sempre inquieto, né? Mas ele, antes da sua conversão, ele procurava resolver a sua inquietação com coisas vazias, que deixavam ele cada vez mais inquieto. Porque, no fundo, ele temia, como a morte, o hábito rotineiro. Quer dizer, fazer sempre a mesma coisa para ele era algo que insuportável. Não conseguia. E depois ele descobriu, claro, a solução que é o amor a Deus, é fazer as coisas por Deus, né? Por isso ele chegou à conclusão que o coração está inquieto enquanto não descansar em Deus. E essa é a solução para nossas rotinas más, né? Viver essa presença de Deus, tomar consciência, né, de que nós estamos com Deus, que nós ficamos com Deus. Essa consciência de que claro que é normal que a gente às vezes mude alguma coisa, que a gente veja, né, um hábito que talvez é melhor a gente fazer diferente. Isso é normal na vida, mas não olhemos nunca como a solução é mudar. Não, a solução é mudar de cidade, é mudar o meu quarto, mudar o meu apartamento, mudar o meu, sei lá, o meu visual, o meu look, o meu cabelo. Não, né? Tudo isso a gente pode mudar, mas a questão está dentro de mim.
né? É encontrar, vamos assim, a alegria naquilo que eu tenho para fazer, que às vezes é rotineiro mesmo, que às vezes, né? Às vezes pode ser cansativo, mas Deus vai me dar graça para isso. Como aquela história que conta Chesterton, do inglês, né? Que de repente começou a dizer, nossa, mas essa ilha aqui eu não aguento mais, eu preciso ir embora. E pegou o seu barquinho e começou a procurar uma ilha onde as pessoas fossem mais educadas, fossem mais alegres, onde o tempo fosse melhor, enfim. E aportou numa primeira, começou a morar lá, e falou, não é essa. Foi em outra, não é essa. Foi em outra, depois de uma procura de longos anos, tentando encontrar o lugar ideal, de repente ele aportou numa ilha, foi ficando, falou, até que essa aqui é boa, até que, puxa... As pessoas não são, elas parecem um pouco chatas, mas não são tanto. O tempo não é aquelas maravilhas, mas até que eu me acostumo. Até que eu acho que é essa que eu tenho que ficar, né? Até que ele resolveu perguntar, como se chama essa ilha? Ele falava, Inglaterra. Ou seja, ele tinha voltado para o mesmo lugar, né? Ou seja, que era o lugar dele. Só que depois ele descobriu que não é a questão de mudar, mas é a questão de renovar o coração. Bom, mas voltando à passagem, né? Aqueles homens estavam nessa situação que nós estamos muitas vezes, que acontece conosco, né? Essa rotina, essa falta de perspectiva, puxa, né? Realmente acho que a gente pode imaginar, né, que alguns dos 7 lá pensavam, não, realmente não dá para ser pescador, né? Aqui eu vou procurar outra coisa, eu vou ser carpinteiro, eu vou ser agricultor, eu vou, sei lá. E de repente, né, a gente sabe, aí, continuar a história, né, aparece Jesus. E eles não sabiam que era Jesus. E ele grita lá da margem, rapazes, vocês não têm algo para comer? Muito, muito familiar assim, né? O Evangelho diz como alguém que grita lá, ei pessoal, galera, né? Se fosse hoje, de um modo assim muito, muito próximo. E eles disseram evidentemente, não temos nada e tal. E ele gritou, falou, então joga aí a rede à direita da barca. E eles lançaram, né? Talvez eu gosto de pensar, né? Porque talvez é uma explicação, talvez tivesse uma intuição, falar, acho que pode ser Jesus, né? Já tinha acontecido isso outras vezes, já tinha acontecido esses milagres, né? Mas talvez eles lançaram assim para ver o que ia acontecer, né? Falaram, bom, já que ele está falando lá, vai que... Então lançam, porque estavam longe, não reconheciam que era Jesus, e de fato teve um milagre, né? Começaram a puxar um monte de peixes, e diz lá 153 grandes peixes. Isso é próprio do pescador, né? Quando ele pega uns peixes grandes, ele conta, né? Fala, eu peguei 152. Ele fala, não, 153, né? Grandes peixes. Então lá, tudo. Então eles saíram contentes, porque agora Cristo está junto deles. Cristo está junto deles. Aí foi, né, aquela tão bonito, né, que dizem, é o Senhor. E Pedro sai, né, a barca estava a 100 metros, era perto, né, então antes da barca chegar na margem, ele se lança na água, né, e sai ali correndo para estar junto de Cristo, para agradecer aquele milagre. E Cristo conta que, ao invés de simplesmente ele ficar lá, aproveitar para dar um sermão, falar, olha, vocês não têm fé. Não, dessa vez Cristo espera eles lá já tinha preparado ali umas brasas, um peixinho em cima, né? Fazia ali comer alguma coisinha ali na beira do lago, né? E também nada mais familiar, né? Fazer lá aquela farofa ali, né? Junto do Mar da Galileia. Deus, né, que se encarnou em Jesus Cristo, é assim. Ele está ao nosso lado assim, nas coisas pequenas do nosso dia a dia, nas coisas vulgares, né? Assim, nessas de todos os dias, que às vezes a gente pode achar que não, isso aqui não tem nenhuma transcendência.
Pode não ter transcendência humana, mas tem, se quisermos, muita transcendência divina. Muita. Essa história, né, que aconteceu, né, de Cristo, imagina a alegria daqueles apóstolos, o dia deles mudou completamente, a perspectiva mudou completamente. Né, como outra vez eles se deram conta, nossa, a gente não se dá conta que Cristo está sempre junto de nós, isso pode acontecer e acontece mesmo todos os dias conosco. É um símbolo, essa história, né, como das pessoas voltando tristes do seu trabalho, que parece ineficaz, ruim, e de repente a alegria do encontro com Cristo é um símbolo do que tem que ser todos os nossos dias, todos, sem exceções. Se nós disséssemos, por exemplo, se cada dia, né, você e eu disséssemos, Senhor, hoje vamos fazer tudo isso que eu tenho para fazer, vamos fazer juntos. E não importa o quê. Não importa o que. Nossa, de novo. Ou agora, nesses dias, falar, eu não tenho nada para fazer. Então, tá bom, vamos ficar sem fazer nada juntos. Já é outra forma de ver, né? E, na verdade, também, se a gente fala com Cristo, a gente vê que sempre tem muitas coisas para fazer, né? Porque se a gente não tem por que ter rotina, mas digo tudo, até às vezes a gente esquece que até nas coisas, assim, que parece que não tem nada a ver, né, com a fé. Então, sei lá, você vai fazer tá se maquiando, você tá penteando o cabelo, você tá arrumando tua cama. Vamos fazer isso juntos. Eu vou fazer isso, Senhor, por ti, contigo. E isso passa a importar muito. Né? Quando nós percebemos que importa para Deus, importa também para nós. E a nossa vida muda, e por isso que dizia antes, né, que a vida de um cristão não tem por que haver rotina. Se há a presença de Deus, se há consciência da presença de Cristo, podemos nesses últimos minutos pensar, mas então como, né? Como tomar mais consciência disso? A primeira coisa é uma resposta óbvia, né? Mas talvez a gente nem pensa muito, mas é óbvio. A primeira coisa é rezar mais, né? Ou podemos dizer assim, rezar melhor. Se nós agora, espero que todos nós façamos, né? Eu também faço, levo no coração a Deus, a gente agora fala mesmo com o nosso Senhor. Primeiro, talvez você tenha pensado, mas agora podemos pedir perdão, porque às vezes nós esquecemos, né, que Ele está sempre ao nosso lado, que tudo importa. E nós podemos pensar hoje, será que eu fiz isso por Deus? Será que eu tive lá, hoje eu tenho que ficar no telefone para cancelar o meu cartão, porque... E aí aquela coisa, né? Você tem que digitar lá um monte de números e fazer a ligação de novo, aí no final não dá certo, você tenta de novo. E qual que é a nossa reação? A gente se irrita, obviamente, né? Mas não, se a gente fala, isso aqui eu vou fazer junto de Cristo, vou rezar pelas pessoas que estão me atendendo, vou oferecer como penitência, é diferente, né? Não digo que seja legal, né? Mas é diferente, a gente passa a ter uma outra perspectiva. Se nós sabemos, mas dizia, se nós rezamos, se nós agora, né, por exemplo, nós estamos agora fazendo a oração, então, se eu faço bem a minha oração, então, me perdi um pouco, né, eu estava pedindo perdão, a gente pede perdão, puxa, eu esqueci, né, de ti, Senhor, agora perdi aqui 2 horas, fazendo isso que eu não gostaria, mas te ofereço agora. E se outra vez acontecer isso, de um trabalho imprevisto, que eu acho que eu estou perdendo tempo, que eu acho que não deveria estar fazendo, eu vou me lembrar, né, mais vezes. E ajuda muito, né, se nós rezamos mais, é também ter essas pequenas orações, pequenas, essas frases que chamam também jaculatórias, né?
em que a gente, com essa ejaculatória, a gente lembra, né? A gente faz um ato de amor. Né? Uma ejaculatória, por exemplo, é só dizer assim: Jesus, eu te amo. Uma ejaculatória dirigida a Nossa Senhora, né? Que basta dizer Santa Maria, Mãe de Deus. Ou dizer, rogai por nós. Outras coisas que tiverem à cabeça, inclusive essas são as melhores, né? As coisas bem assim, triviais. Dizer, ai, Jesus, eu estou com medo. Né? Pronto. A gente vai repetindo, me ajuda, ou simplesmente me ajuda. São José Maria Escrivá, por exemplo, ele repetia, uma das suas jaculatórias era, fala em castelhano, né? Madre mia. Né? Uma expressão para dizer, mamãe, minha mãe. E toda vez que falamos uma rotina, se acende essa luz nova, falamos essa jaculatória, né? Se acende uma luz nova no nosso coração que afasta a rotina. Que aprendamos, né? A ter essas jaculatórias, a rezar melhor e aprender a rezar durante o dia. Assim, tendo essas pequenas ações, hábitos, né? Você pode pensar, ter hábitos e toda vez que eu entro nesse quarto aqui, sei lá, eu lembro de rezar pela minha mãe, eu lembro de rezar pelo meu pai, ou toda vez que eu entro nesse quarto aqui eu vou pedir pelo Papa, ou porque a gente pode associar alguma coisa lá, ou porque a gente põe uma foto, né, do Papa, ou porque a gente, sei lá, porque aquilo já nos lembra, né, tal episódio, etc. E assim nós vamos trabalhando, vamos rezando ao longo do dia, né, lembrando de Deus ao longo do dia. Depois, outra forma de fazer isso, né, as três que eu vou falar são bem complementares, a gente pode, né, é bom ter essas três ideias que eu vou falar. A segunda ideia é trabalhar por um motivo maior. Colocar motivos, né? Colocar intenções. Ou lembrar que, puxa, eu agora, durante essa pandemia, durante a quarentena, eu posso rezar muito pelas pessoas que sofrem, pelo mundo, pela fé no mundo, pela igreja, pelas autoridades, pelo meu país. E aí eu vou fazer o que for, eu tenho que agora esquentar uma água, eu tenho que fazer um chá, eu tenho que atender um telefone, levar o lixo na rua, e tudo isso vai ter uma grandiosidade. Eu falo, eu estou aqui salvando o mundo, e é verdade, né? É verdade. Estou rezando pelo mundo, e é verdade. Nossa Senhora tantas vezes pediu, né? Porque pessoas muito simples, às vezes ignorantes, que talvez parecia que não podiam fazer nada para rezar pelo mundo, pela conversão dos pecadores. E depois, né? Ver cada dia, isso é quase que como uma síntese de tudo que falamos, né? Um compêndio de tudo que falamos, mas ter essa perspectiva de enxergar cada dia como um novo dia, uma nova oportunidade, né? Ou agora nós estamos no final do dia, né? Como esse final de dia eu vou fazer isso, vou me comportar nesse resto de dia com muito amor de Deus. E amanhã eu vou acordar puxa, amanhã, né, o dia 7, quinta-feira, eu vou viver muito bem. Posso até pôr uma intenção, hoje eu vou oferecer todo o meu dia por essa intenção, ou põe algumas metas, né? Põe algumas lembranças, né, para rezar ao longo do dia. E assim, não teremos rotina. Não teremos rotina, né? Porque podemos fazer as coisas por amor a Deus. Eu me lembrava, ao entrar aqui no oratório, né, vi essas flores tão bonitas que todos vocês podem ver aqui, né, pela tela, que se nós, por exemplo, agora que é o mês de Maria, soubéssemos cada dia colocar uma flor para Nossa Senhora, né, que pode ser uma flor mesmo, que ajuda, né, essas flores tão bonitas, a gente põe, mas pode ser algo, uma pequena jaculatória ou um pequeno sacrifício,
né, que é a nossa flor, a Nossa Senhora. A gente vai ver como ela, né, vai fazer com que o nosso dia adquira assim um novo colorido, um novo aroma, um novo sabor. As coisas ficam mais claras, mais suaves, mais agradáveis, porque ela nos fará estar sempre muito perto de Deus, né? E ver que Deus está presente no nosso dia a dia, em todas as coisas que nós fazemos. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.